Bom dia, sétimo ano, tudo bom com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Hoje a nossa aula está começando um pouquinho tarde, né? Porque eu tive problema com a internet, como eu estava falando com vocês. Então, vamos seguir, né? Até comentei com vocês em relação à prova, vamos ter um pouquinho mais de dedicação, prestar um pouquinho mais atenção nas atividades, tentar fazer todas as atividades e quando não conseguir, tiver alguma dificuldade, pode perguntar lá no grupo, porque pode ser uma dúvida de todos, né? Não de uma única pessoa, a gente esclarece todo mundo. Lá na página 21, gente, abram por gentileza, no número 1. Página 21, número 1. Leia as duas orações a seguir e faça o que se pede. Aí temos aí na primeira oração, as visitas de animais ajudam na melhora de pacientes. Na segunda, a visita de familiares e amigos faz bem à saúde. A concordância verbal nessas duas orações está correta? Explique. As duas estão certas ou estão erradas? Ou uma está certa e a outra está errada? Como que acontece? Tá certo as duas. Tá errado. Por quê? Estão certas. Tá, então vamos lá. Tem gente que acha que está certo e tem gente que acha que está errado. Primeiro vamos para quem acha que está errado. Quem acha que está errado, a primeira? Ninguém? Quem acha que está errado, a segunda? Ninguém? Mas aqui não falaram que estava errado? Eu falei. Tá, por que você acha que está errado? As duas ou você acha só a segunda, Cecília? Eu acho que é a segunda que tá errada. Tá, por quê? Sabe explicar? Não, professora, eu não sei explicar. Tá, mas aí você acha que está errado. Ok, fala. Eu também botei não. Tá, no caso você acha que no caso ela também está errada. Então, justifica para mim. Eu botei é porque não, é a primeira, na verdade. Tá, você acha então que a primeira está errada. Por quê? É, porque tá as visitas de animais. Eu acho que seria a visita de animais. Tá. Mais alguém? E quem acha que as duas está certa? Justifica para mim. Fala, Davi. Fala, Maria. Eu estou concordando com o sujeito. As duas? Sim, eu acho. Eu acho que é isso. Tá. Então, vamos lá. Elas estão corretas, tá? A concordância verbal nessas duas orações está correta? Sim. As duas estão corretas. Por que estaria correta, gente? Porque está concordando com o núcleo do sujeito. Vamos lá. Na primeira, está no plural, as visitas. Então, não é apenas um único animal, são vários animais. É o cachorro, é o gato, são vários cachorros, são vários gatos, tem papagaio, pode ser, sei lá, outro tipo de animal também. Nenhum animal proibido, hein, gente? Não vai fazer igual aquele rapaz lá de Brasília, ficar pegando animais silvestres que não tem aqui antídoto, que não tem aqui como você se curar e acabar acontecendo pior, hein? Não é? Aí fica difícil. Então, vamos lá. Aqui na primeira oração, vocês estão vendo a minha mãozinha aqui em cima do livro? Sim. Tá. Aqui nós temos aqui, ó, ajudam. Então, nós estamos falando no plural, porque aqui está no plural. Visitas, tá? E aqui está faz. Porque o que faz bem à saúde, gente? É a visita, tá? Então, ela está concordando aqui o faz com visita, tá? Que é a parte mais importante. No caso, deve ter sido isso a dúvida da Cecília e de quem usa da Camille, que eu sempre esqueço. É o Caio? É o Caio, professor. Então, a Cecília e o Caio, de repente, confundiram por isso. Por quê? Quando você viu aqui familiares e amigos, você pensou, poxa, tem duas pessoas. Então, aqui tinha que ser fazem. Não foi isso que vocês devem ter pensado? Ou foi isso que vocês pensaram? Então, mas a gente tem que procurar o que é mais importante aqui dentro do sujeito. Familiares e amigos
está dentro do sujeito, mas a parte mais importante aqui que faz sentido é o quê? Visita. Porque se você tirar o familiares e amigos, você consegue entender o que está sendo passado. Todo mundo entendeu? Sim, professora. Então tá show. Vamos lá na letra B. O que você considerou para responder ao item anterior? Já deu spoiler. O que você considera para você estar identificando se o verbo está concordando ou não? A concordância do núcleo do sujeito com o verbo. Então, ele tem que estar concordando com o sujeito, que pode estar no plural ou no singular, É, isso aí. tá? Coloquem aí. Pelo núcleo do sujeito, tá? Pelo núcleo do sujeito. Aí você pode botar entre parênteses ou entre aspas. No caso, aí você vai identificar se o núcleo está no singular ou se o núcleo está no plural. Vocês podem observar que a diferença é isso, ó, visitas no plural e visitar. Todo mundo foi? Foi. Então tá beleza. Vamos lá. Na número 2, gente, leia estas orações prestando atenção no sujeito e na concordância. Então, vamos lá. Você tem que ver se está concordando o verbo com o sujeito, tá? Foi essa aqui que algumas pessoas mandaram para mim verdadeiro e falso. Por isso que eu pedi para estar refazendo e enviando, tá? Então, vamos lá. Temos aí a primeira oração. A maior parte dos hospitais ainda não permite a entrada de animais para a visita de pacientes. E na segunda oração, a maior parte dos hospitais ainda não permitem a entrada de animais para a visita de pacientes. Aí vamos à pergunta. Considerando que a concordância verbal está correta nos dois casos, a que conclusão você chega sobre a regra de concordância com os sujeitos formados com expressões partitivas? As expressões partitivas é aquela que a tia explicou no PowerPoint, que é parte de alguma coisa, não é generalizando. Eu não posso falar assim, todo mundo tirou nota ruim. Se teve uma pessoa que tirou nota 7, todo mundo que tirou nota ruim? Não, eu não posso generalizar. Eu posso falar o quê? A maioria tirou nota ruim, a maioria tirou nota boa, a maioria estudou bastante, a maioria estudou mais ou menos. Então, eu não posso generalizar, tá? Então, com base nisso, qual alternativa está certa? A primeira. Primeira. Todo mundo? Sim. 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 Sim, não. Eu ouvi um não aí, hein? Então, vamos lá. Gente, aqui ele é contrário do que a gente explicou na questão anterior. Vamos lá. Quando a gente está botando aqui a maior parte de, a maioria de, grande número de e entre outros, aqui a resposta correta é qual? É a letra B, tá? Com sujeitos formados com expressões partitivas, o verbo pode concordar com expressão no singular ou com o núcleo do sujeito, que pode ser tanto singular ou plural, dependendo o quê? Do caso, tá? Porque a primeira, a letra A, seria se estivesse perguntando da número 1, que é uma forma total, né? Lá só tem um único núcleo. Aqui não. Aqui na parte do partitivo, ela vai estar conforme o quê? Conforme a expressão partitiva, que pode ser aquele tanto faz. Entenderam? Entendi, professora. É só prestar atenção, ó. Aqui já tinha um spoilerzinho, ó.
com sujeito formados com expressões partitivas. Poderia ter ficado na dúvida entre a C, mas a não teria possibilidade. Todo mundo entendeu? Sim. Então tá bom. Vamos lá para o número 3. Leia as orações. Menos de 30 parlamentares derrubaram o veto do governador. A segunda, cerca de 4 cães do projeto Amigo Bicho participaram da sessão da Assembleia Legislativa, quase não sai. 3, mais de um voluntário do projeto Amigo Bicho participou da sessão da Assembleia Legislativa. Letra A. Que classe de palavras acompanham as expressões destacadas? Não é para falar do que está destacado, é o que está acompanhando. Qual é a classe gramatical? Apenas numeral? Não. Apenas substantivo. Não. Isso aí, Lucas. Numeral e substantivo. Tá? Quando ele fala que um voluntário, ele está sendo específico, tá? Eu acho que eu já aceitei ela. Manuela, você está aqui na sala? Eu acho que ela já está. Apareceu a fotinho dela aqui. Esse Professora, gente... Oi? não. Tá não? Acho que ela não tá aqui, não. Na foto dela aqui, não. Pede para ela aceitar no segundo link que eu mandei, por favor. Ela não tá não, professora. Ela deve ter caído a conexão dela. Vamos lá, gente. Quando fala aqui 30 parlamentares, numeral. Olha aí, ó, Manuela. Tranquila, minha flor. Vamos lá. Quando fala 30 parlamentares, ali é o quê? Numeral ou substantivo? Numeral. 4 cães. Numeral. Numeral. E quando fala um voluntário? Ele está sendo específico. É uma pessoa específica, tá? Então, ali é substantivo. Uma pessoa específica do projeto Amigo Bicho, tá? Então, por isso a resposta é o quê? Numeral e substantivo. Todos? Todos. Letra B. Considerando que a concordância verbal está correta nos 3 casos, né? Então, está falando ali que está sendo certinho nos 3 casos. O que você conclui a respeito da regra de concordância verbal com expressões que indicam quantidade aproximada, como menos de, mais de, acerca de, etc. Escreva essa regra com suas próprias palavras. Pode copiar? Copiar do quê, professora? Copiar a regra? Não. Não, porque está falando aqui, ó, que é para escrever com as suas próprias palavras. O que vocês colocaram? Eu coloquei que está expressando uma quantidade. Só? É. Tá. E o verbo concorda com quem? Com o substantivo. Isso aí. Mais alguém colocou diferente? Não. Todo mundo fez a mesma coisa? Lembrando, gente, que não pode copiar e colar. Aqui está bem claro que é para colocar com as suas próprias palavras. Então, ali poderia ter colocado que quando o sujeito é formado, né, pela quantidade aproximada, quando o sujeito é formado, né, por expressão que indica quantidade aproximada, seguida de numeral, o verbo vai concordar com quem? Com o substantivo, tá bom? Todo mundo? Oi, professora. Então tá bom. Na número 4, gente. Leia as orações
a seguir e faça o que se pede. Temos aí 3 orações. Na letra A, identifique o sujeito e o núcleo nas 3 orações. Na primeira, quem pode falar? Os Estados Unidos. E qual é o núcleo? Estados Unidos. Alguém discorda do Davi? Alguém discorda? Maria? Não. Cecília? Neemias? Moisés? Nada não. Manuela? Todo mundo? Então, vamos lá. Na primeira, você vai colocar assim. Deixa eu escrever aqui no chat. Professora, eu botei Oi. assim. Os Estados Unidos, aí botei igual, aí sujeito. Aí depois eu botei núcleo, igual, Estados Unidos. Isso aí, pode ser. Com letra maiúscula, tá? Que é nome de lugar. Olha como que ficou. Então, as outras têm que ficar também, tá? Primeiro, sempre é o sujeito, porque estamos seguindo a mesma ordem que está sendo feita a pergunta. E o núcleo está posterior, que você pode identificar como núcleo ou pode escrever também de forma dissertativa, né? De forma linear, normal. A segunda, gente, o Amazonas é um grande rio. O Amazonas. E quem é o O núcleo? Amazonas. Amazonas. Isso aí. O sujeito é o Amazonas. E o núcleo é apenas Amazonas. Todo mundo? Sim. 3. Quem é o sujeito? Minas Gerais. Quem é o núcleo? Minas Gerais. Todo mundo acertou. Isso aí. Letra B, gente. Como o sujeito é formado nessas orações? Como que ele é estruturado? Como que ele é apresentado? Na primeira e na segunda, eles são iguais, são diferentes? Como que acontece ali? Eles são formados por substantivos próprios. Mais o quê? E artigos. Isso aí. Então, você vai colocar assim, ó, igual eu vou colocar aqui no chat. Na uma e na segunda oração, tá pelo artigo mais. Aí você pode também botar o sinalzinho de mais ou escrever o mais com i, tá, gente? O núcleo do sujeito. Sujeito. Já na terceira, apenas quem, gente? Substantivo próprio. Isso é chamado também na classificação da frase de quê? Núcleo do sujeito, tá? Então tem que ficar do jeito que eu coloquei no chat. Na primeira e segunda, pelo artigo mais o núcleo do sujeito. Já na terceira, apenas o núcleo do sujeito. Porque como foi na terceira, a gente identificou algum artigo? Não. Não. E quando vocês colocam que é substantivo próprio, é porque você está dando a classe gramatical da palavra, e não é isso que está sendo perguntado. Está perguntando como que é formado o sujeito, tá? Então, ali ele é formado o quê? Apenas pelo núcleo, tá ok? No caso da segunda. Todo mundo? Oi, professora. Na letra C, que tipo de Ok. substantivo, agora sim, que tipo de substantivo compõe o núcleo do sujeito? Nessas 3 orações aí. É o simples ou o próprio? Próprio. Próprio. Isso aí, todo mundo acertou. O próprio, tá? Próprio.
Na 5, sobre a concordância verbal com sujeitos, desculpa, com sujeitos formados com substantivos próprios, a que conclusão você chega? Vamos lá. Sobre a concordância verbal com sujeitos formados com substantivos próprios, a sua conclusão, a conclusão que você chega é qual, gente? De que o sujeito ali é representado como? Aqui você teria que elaborar uma resposta. Quem fez essa, número 5? Eu fiz, Eu não professora. entendi essa questão. Eu não conseguia. Tá, você fez, mas não entendeu. O que você colocou, Caio? Para ver se está certo. Então, essa eu não consegui fazer, porque eu não Ah, entendi. entendi. Cecília, conseguiu fazer Eu alguma também. coisa? Não, professora, eu não tinha entendido, não. Não, mas Tá. eu acho que foi o Davi que falou que fez. Eu acho que está errado. Não entendi, Cecília. Você não fez mais o quê? Eu falei que eu acho que o Davi fez. Ah, tá. Fala, Davi. Não, professora, que eu acho que a minha não está errada. Mas eu Você vou pode falar ler, você pode ler para a tia ver se está certo ou está errado? que o sujeito vai ser sempre um substantivo próprio. Não está totalmente errado. Numa prova, por exemplo, você não teria tirado zero. Teria tirado um 20%. Vamos trabalhar com proporção, né? Porque lá na plataforma de vocês é por porcentagem. Teria tirado um 20, tá? Não, é melhor do que zero, certo? Ih, congelou. Com certeza, Com professora. certeza, isso aí. Então vamos lá, gente. Ali, quando a gente olha lá, vamos lá voltar para o número 4. A primeira oração. Os Estados Unidos seguiram, certo? O verbo, ele está no singular ou está no plural? Está no plural. Por que ele está no plural? Porque está um os lá na frente, tem um artigo, os. Tá? Não estou dando a resposta ainda não, vou estar explicando. Agora vamos lá. Na terceira, Minas Gerais responde por metade da produção brasileira de café. Responde, tá no singular, tá no plural. Está no singular. Por quê? Porque não tem um artigo, tá? Porque seria as Minas Gerais, vamos dizer assim, aí teria que ser o quê? Respondem. Teria que estar concordando com o artigo. Então vamos lá. O sujeito, vamos resposta. Quando o sujeito, resposta da 5. Quando o sujeito. Arrasou, Giovana, isso mesmo. Que quando é no plural, o verbo concorda com o artigo que antecede. Se não tiver no plural, o verbo também não deve estar. Perfeito. Vamos lá, gente, anotem aí. Quando o sujeito. Professora, a minha está errada? Tá. Não estaria zerada, mas vamos melhorar, tá bom? Tá. Quando o sujeito é representado pelo nome próprio. Quando o sujeito é representado por um nome próprio. Demais. Quando o sujeito é representado por um pronome, perdão, por um nome próprio, no plural, vírgula, o verbo
concorda. O verbo concorda com o artigo. Com o artigo que o antecede. Ponto e vírgula. Se o artigo estiver no singular, o verbo ficará. Professora, Oi? se o artigo estiver no singular, O verbo ficará no singular. Foi? Foi. Então tá bom. Agora vamos lá, gente. Na número 6. Leia essas orações, circule os complementos das porcentagens que compõem o sujeito, sublinhe o verbo e depois responda o que se pede. Então vamos por parte. Circule os complementos das porcentagens. Quem é o complemento da primeira porcentagem? Do número 1, da primeira oração. Leem. entrevistados. 2 entrevistados. Esqueci de falar dois. Ele está completando o quê? O 7%. 2 entrevistados. Então, é para circular esse aqui que a gente está passando a mãozinha, ó. 2 entrevistados. Então, vai passar aqui um círculo aqui, ó. Tá? Na segunda oração, tem que circular o qual? Qual é o complemento da porcentagem? Do público. O público entrevistado. Não, só do... Perdão. Do público entrevistado. Isso mesmo. Desculpa, ô Davi. Do público entrevistado. Aí vai vir aqui do até entrevistado. Foi? Sim. Foi. Agora vamos sublinhar o verbo. Quem é o verbo da primeira? Leem. Lê. Isso aí. Então, aqui embaixo do leem, vocês vão botar o quê? Sublinhar. E na segunda, quem é o verbo? Usa. Usa. Show de bola. Isso aí. Agora vamos lá na resposta. A que conclusão você chega com relação à concordância verbal com sujeitos formados com expressões que indicam porcentagem? O que vocês identificaram em relação à primeira e à segunda em relação ao verbo que está concordando? Justifica aí para mim, o que vocês colocaram? Porque o verbo está concordando com o sujeito e o sujeito está concordando com o numeral. Ih, não entendi, ficou confuso. Eu entendi o que você quis dizer, mas as suas palavras não ficaram claras. Então, vamos lá. Eu conheço porque eu já te conheço. Agora, se você estiver prestando um vestibular, fazendo um concurso, tentando entrar em outro colégio, a pessoa não te conhece, certo? Então, ela vai botar como errado. Então, tenta melhorar aí, Davi, para ver o que fica melhor. Giovana colocou que o verbo concorda com o substantivo. Melhora um pouquinho, Giovana. Não tá errado, mas só melhora um pouquinho. Eu coloquei a mesma coisa que a Giovana, professor. Tá. Quem tá falando agora?
Ah, É o tá. verbo. Breno, saiu sua voz, Breno, graças a Deus. Fala aí, gente. Ali, gente, o sujeito, né, ele está indicando a porcentagem, né, apenas 7% dos entrevistados. Então, leem. Então, ali está se referindo ao núcleo do sujeito, de quem está se falando, do substantivo, que está o quê? No plural, que é o quê? Entrevistados. Então, o leem, ele está se referindo a quem? Entrevistados. Já na segunda, que usa, está se referindo a quê? Ao público, tá? Então, ali é basicamente o que a Giovana colocou. Só queria que melhorasse um pouco. Que o verbo concorda com o substantivo, que pode estar no singular ou no plural, tá? Só complementem aí, por gentileza. Tá bom, Giovana? Toda hora dá um clique aqui na minha orelhinha, mas ninguém escreve nada. Entendeu, Giovana? Só complementa ali, tá? No caso singular ou plural. Já lá na página 24, desculpa, vem a pergunta logo abaixo ali do número 6. Considerando que, quando a expressão que indica porcentagem não é seguida de substantivo, o verbo deve concordar com o número. Faça concordância adequada dos itens a seguir. 5, pontinho, pontinho, para manter. Ficou como? Votaram. 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 Escrevam no chat para eu ver como que vocês escreveram. Votaram. Escreve no Votaram. chat. Votaram. Eu escrevi votaram também, professora. Tá. Então vamos lá. A maioria botou aí votaram. Então vamos lá. 5% votaram para manter o veto do governador. Não, gente. 5% votam. Votam. Caraca. É presente. E não votarão no passado. Ah, Se foi no passado, não conseguiu resolver nada, porque tem que ser agora. Votam. Tá? 5% votam para manter o veto do governador, ok? Votam com a o tio, né, professor? Não, igual tá no chat. Se for com A, o tio é votão, lá no futuro. É votam no Com presente. M. É com M, de Maria, de Michele. Ah. Tá? Isso, Davi, certinho. Já na segunda, gente, 95% pontinho, pontinho, veto do governador. Derrubar. Derrubaram. Derrubar. Não, Derrubaram. Derrubam. Porque derruba, derrubaram professor. é lá no passado. Derrubam. Assim. Ó, eu coloquei aqui no chat. Derrubam. Isso aí. Na última, 1%, pontinho, pontinho, contra a lei. Torcer. Torcem. torcem. Contra a lei, torce. Torcem. Gente, é 1%. Uma pessoa. Torce. 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 Isso aí, torce. Torce. Isso aí, torce. Fica Torce. estranho, mas é isso aí. Não é de... Não, é de... É de torcida. Foi, gente? Todo mundo? Foi. Oi. Conseguimos encerrar antes de acabar o nosso tempo, né? Ainda temos 9 minutos, tá? É 11h10 terminando essa aula, não é? Ou 11h20? É 11h10? Acabou 11 10. 11h10. Tá? Então, hoje a gente realmente ficou no nosso tempo praticamente todo. Na verdade, não chegou a todo, né? Porque a gente entrou um pouquinho mais tarde, né? Por conta da internet. Mas, graças a Deus, voltou.
Então, isso que é importante. Vou estar fazendo aqui a chamada. Amanhã, conteúdo novo, tá? Não deixe de passar as atividades quando a professora pedir, seja eu, seja outro professor, porque vai gerar uma pontuação para vocês, tá? Vocês já devem ter, de repente, reparado lá no primeiro bimestre que, poxa, eu tirei 5 no trabalho, tirei 7, tirei 8 na prova, sei lá, tirei 7,5 no teste, fiquei com nota 7. Ah, a professora é boazinha, me deu nota. Não, é porque você fez alguma coisa ali que foi pontuada, que te ajudou, tá? Então, assim, fiquem atentos, tá ok, gente? Tá ok, Então, professora. vamos lá, vou fazer a chamada, tá? Nem para ninguém sair da sala, não. Número 1, Alan. 2, 3, Breno. Presente, professora. 4, Caio. Presente. 5, Cássio. Presente. 6, Presente. 7, Presente. 8, Presente. 9, Heloísa. Caiu a conexão? 10, Isabel. 11, Doutora, a João. Heloísa escreveu no chat. E o João também. Ah, tá. Obrigada. Letícia, 12. Presente. 13, Luane. 14, Lucas. presente. 15, Manuela. Presente. 16, Maria Eduarda. Presente. Maria Eduarda tá aí? Não, faltou, professora. Ah, tá. Maria Paula. Presente. Moisés. Ele tava, não tava, gente, na aula? Tava. Deve ter caído a conexão. Milena. Neemias. Presente. Ele tá aí, professora. Rafael. Sara. Yasmin. Tô aqui, professor, tô aqui. Só que eu não tô conseguindo abrir o microfone. Presente. Ah, tá. Peraí. Rafael, 21. Tá. Yasmin. Ellen. Presente. Gente, beijos. Fiquem com Deus. Até amanhã, tá? Beijinhos. 11h10 da manhã. Tchau. Amanhã. Tchau. Beijos. Professora Moisés escreveu lá no chat a presença. Ah, tá bom, meu amor.